Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso terceiro encontro das cartas numéricas. Vamos começar primeiro com a apresentação do doutorando Gabriel Thomas, cujo assunto é a análise da fadiga de um índice flexível e o encontro entre os métodos numéricos da indústria e da indústria do petróleo. O Gabriel ele tem aí graduação na UFRJ, né, em matemática, o mestrado também em informática no PPGI e está concluindo aí o doutorado, né, Gabriel, nessa caminhada. Ele tem experiência na área de matemática, com ênfase na análise numérica, atuando ainda na mecânica computacional, simulação numérica, aplicando aí os métodos de elementos finitos. Gabriel, você tem aí uns 30 minutinhos no máximo para estar falando um pouquinho para a gente sobre o seu tema e 10 minutinhos depois aí fazer suas perguntas, feedback com você. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Na verdade, como eu tinha conversado com o pessoal, eu não vou falar uma coisa um pouquinho diferente do meu tema, porque, na verdade, assim, umas coisas mais legais do meu tema o Marcelo falou na última apresentação dele. Então, eu vou falar um pouco das coisas que eu tenho trabalhado lá na empresa que eu trabalho, que tem a ver com a parte numérica, de modelagem e de métodos numéricos em si. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo aí para vocês? Sim. A apresentação? Sim. Tá. Tá. Eu trabalho numa empresa de marítima, né, na indústria de óleo e gás, e a gente faz umas análises, alguns tipos de análises nos risers flexíveis, que eu vou definir lá na frente o que é. E para fazer essas análises, são análises numéricas que a gente faz, não tem outra maneira de ser feito, são estruturas muito complexas, não tem solução analítica para os problemas, e a gente precisa fazer um cálculo estrutural de como aquela estrutura está se comportando. E existem alguns tipos de análise que se faz, eu vou falar apenas de um, que é a análise de fadiga. Existe outra análise de eventos extremos, análise de interferência, uma análise chamada VIV, que é de vórtice induzido. Então, tem algumas outras, eu vou falar especificamente de uma que é a que eu tenho trabalhado mais. Tá, primeiro eu vou falar para vocês o que é fadiga, vou definir depois o que é um riser flexível, vou falar da modelagem numérica de todo o problema, vou mostrar uns resultados para vocês e vou tentar, durante essa apresentação, ir linkando com métodos numéricos, com estrutura de dados, ou com coisas que a gente vê no PPGI, principalmente da gente que faz parte de numérica. Tá? E esse Em Andamento no Final é um projeto bem interessante que eu tenho trabalhado ultimamente, assim, bem mais recente, que tem bastante coisa de numérico também. Tá, o que é a fadiga em si? Fadiga não é um evento que acontece só em RAIS, acontece em vários tipos de estruturas. Tá? A fadiga é o enfraquecimento do material, do que é composto o objeto que você está estudando. Né? Ele é enfraquecimento através de carregamentos cíclicos. Então, você não é só aquele, por exemplo, você tem um cordão de barbante, por exemplo, e você só dá um puxão e ele arrebenta. Isso não é fadiga. Fadiga que seria se você tivesse, por exemplo, prendendo um metal de um lado, numa haste, e ficasse balançando para cima e para baixo ele várias vezes, muitas vezes, ciclicamente, até que ele ia começar a gerar um dano, uma rachadura, e isso ia começar a se desenvolver. Tá? Aos poucos ia se desenvolvendo. O interessante dessa análise de fadiga é que a gente calcula o dano. Eu também vou definir um pouco o que é o dano depois, que é justamente essa continha aí de quantas vezes esse ciclo vai acontecendo. E com o dano, a gente consegue estimar
a vida. O que é a vida desse negócio? É quanto que tempo, por exemplo, nesse caso aqui, que essa figurinha aqui é um riser, essa figurinha do lado, ele está todo quebrado, então já não tem mais vida, porque já arrebentou o metal ali. Então, é o tempo, a vida de um objeto, né, calculado através do dano, é o tempo que esse objeto vai operar em segurança. Tá? E o que é um riser flexível? Pensa na plataforma de petróleo, por exemplo. Pode ser plataforma, pode ser um outro tipo de embarcação, tem vários tipos. Cada tipo de embarcação influencia nesse cálculo que a gente faz. E o riser é justamente essas estruturas em amarelo que estão aqui, que está aqui nessa figura, que ela vai até o poço. O poço, não até o poço, até uma conexão que liga ao poço. Essa conexão geralmente fica, depois de um tempo, depois de um certo lugar, ela fica ligada ao solo até o poço. E então ele é basicamente o que leva o petróleo lá do solo até a embarcação. Ou o barco, plataforma, o que quer que seja. Ele não só leva, como ele também pode levar coisas da embarcação lá para baixo, porque a gente faz, às vezes, injeção de água, injeção de gás no poço, tem vários tipos de coisas. Também tem os tipos de riser que são um pouco mais, que não sei, que a gente não chama riser, chama umbilical, que leva, por exemplo, eletricidade lá para baixo para operar alguma coisa, leva algum outro tipo de coisa que seja necessário. Então, isso a definição de que é um riser flexível. Ele é uma estrutura que carrega, basicamente, pega gás e óleo e leva lá para cima, ou então, ao contrário, traz coisas lá de cima para baixo. Tá? E ela é uma estrutura extremamente complexa, não é simplesmente um tubo que vai lá para baixo, um tubo qualquer. É um tubo que ele tem várias camadas. Se vocês olharem aqui na direita, tem várias camadas. Cada camada tem camadas metálicas, diversos tipos, tem camadas de plástico, tem fita, tem um monte de coisa que cada uma é responsável por alguma coisa. Ela tem um porquê que está ali, ela exerce uma função. Na análise de fadiga, a gente está mais interessado nas armaduras de tração, que são essas duas que tem vários aramezinhos aqui, que vocês podem ver que elas estão inclinadas. Então, normalmente, elas estão inclinadas no mesmo ângulo, só com sinais opostos. Tá? E ela vai inclinando por todo o riser, que é uma estrutura quilométrica, às vezes. Pode ser metros, 600, 700, 800, 2 quilômetros, 3 quilômetros de estrutura. Então, por isso que cada uma dessas camadas tem um porquê tá ali. A gente tem a carcaça, que é basicamente por onde o óleo passa. Então, ali é um aço inoxidável, por exemplo, porque não pode, fica operando bastante tempo, então não pode enferrujar. Então, é aço inoxidável que está ali. Você tem uma camada ali que é de plástico, logo em seguida, uma camada polimérica, que é para ser estanque, não deixar esse óleo, esse gás, o que quer que seja, vazar. A gente tem uma uma coisa que a gente chama de armadura de pressão, que ela tem formato em Z, que ela em inglês chama interlocked. Ela é presa, um aramezinho é preso no outro e vai dando voltas igual a armadura de tração. E aí depois a gente tem as fitas anti-atritos, entre uma camada metálica e outra, tem as armaduras de tração, tem a capa externa. Mas isso aqui é um exemplo bem básico de riser, porque pode ser um riser que precise de mais coisa, um riser mais robusto, ele pode ter mais de duas camadas de tração, por exemplo. Então, tem uma camada de pressão, duas camadas de pressões. Cada um tem um designer diferente. Então, a gente tem que estar sempre preocupado em como vai ser esse designer para poder modelar direitinho numericamente o que está acontecendo. Tá? Então, eu vou falar um pouco dessa metodologia que a gente ajuda, que a gente trabalha.
porque é o seguinte, né? Se a gente olhar aqui nessa própria figura, a gente vê que o riser é uma estrutura enorme, muito comprida. Então, a gente usando um programa de elementos finitos que simule tudo isso, considerando as partes internas dele, essa é uma coisa que demorar, sei lá, talvez até meses para rodar. Porque não é só um único caso que a gente precisa rodar. A gente precisa rodar vários casos, porque estão várias condições, por exemplo, de mar. O mar se comporta de um jeito, a onda vem de uma direção. Então, são vários casos de carregamento que a gente trabalha. Então, se a gente fosse rodar uma coisa completa, um riser enorme, com estrutura super complexa, no elementos finitos de ponta a ponta, ia ser um negócio absurdo. Ia demorar muito tempo e não se tem tempo viável para isso. Então, o que a gente faz? A gente trabalha em duas frentes. A gente tem um modelo global e tem um modelo local. O modelo global é justamente como se eu estivesse considerando ali o riser em si. Ele é uma estrutura, uma linha. Como se fosse uma linha que tem todas as propriedades mecânicas lá dela, que aquela estrutura dá, quando está toda formada. E você põe para rodar os casos de carregamento que tem, e você coleta dali séries temporais de tração e curvatura. Tá? Por que curvatura? Porque a tração é meio óbvio, né? Que, enfim, você está pendurando um negócio que vai lá para baixo, então você vai ter esse fio vai estar tracionado. E a curvatura ela é importante para a gente porque quando o riser se mexe, ele gera uma curvatura ali para a gente, né, nos pontos. Então, essa curvatura também ela gera, a gente chama de curvatura, mas depois ela vai virar uma tração, uma tensão. Né? Que tração é tensão. Ela depois vai virar uma tração, uma tensão. E isso o modelo global dá para a gente. E no modelo local, o que a gente vai fazer é pegar, na verdade, um pedaço pequeno, sei lá, de 2, 4 metros de riser, por exemplo. Aí a gente detalha cada camada dele, bonitinho, cada um daqueles detalhes, e pega os limites da série de tração e curvatura. A gente pede lá os limites. Essa tração aqui foi máxima de 1.500 kN, essa outra aqui foi. Você pega a máxima, pega a mínima, pega a média, pega umas intermediárias, e a gente pega esse tubinho de riser que é menor, de 2 metros, e calcula os valores que esse riser vai responder, de tração também, mas aí já com forças locais que atuando sobre o riser, né? Tipo atrito entre as camadas, como tudo tem que ser. Né? Todas as forças internas ali acontecendo. A gente tira esses dados da análise global e aplica ali naquele modelo pequenininho, tração e curvatura. Com isso, juntando essas duas, com todos esses resultados, aí desse modelo local aqui, depois a gente faz uma interpolaçãozinha, tá? Que já é um outro método numérico, que a gente acaba utilizando ou sabendo da ideia. A gente faz uma interpolação para depois quando a gente for ajudar nessa parte de cálculo de tensão aqui, a gente pega todos os casos de carregamento que teve, todos eles, e interpola para saber o valor da tensão. Porque o que interessa para a gente é a soma, tanto da tração, da curvatura, formando uma única tensão. Tá? E com isso eu tenho a série temporal. Com a série temporal eu consigo calcular o dano, e com o dano eu consigo calcular a vida, que é o que interessa. Então, um pouquinho da análise global aqui, tem um videozinho para vocês verem. Coisas que influenciam aqui, que dá para ver. Dá para ver, por exemplo, que essa onda aqui que está acontecendo ali em cima, ela que movimenta o barco. Tá? Aí a gente pode ter casos de carregamento de onda regular, que seria essa que está aí. Então, o movimento é sempre o mesmo. Mas o que acontece na natureza não é uma onda regular assim. São ondas irregulares probabilísticas. Então a gente trabalha com essa probabilidade, com esse grau de incerteza da probabilidade também aí.
Então, esse aqui é um exemplo que está rodando no software que a gente usa. É um elementos finitos. Elementos finitos unidimensional aqui. Desculpa. É um elementos finitos unidimensional. Só que ele tem tudo que é grau de liberdade nas 3 direções, né, fazendo rotação, ele tem grau de liberdade para tudo que é lado. É uma coisa bem mais complexa, assim. E o que a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente tem uma condição aqui embaixo de contorno que está prescrita, está parado ali, uma condição de Dirichlet. Aqui em cima que está se movimentando. É isso aqui que movimenta, só que, ao mesmo tempo, aqui embaixo, quando a gente está vendo, esses pontinhos virando brancos, o Riser entrando em contato com o solo. Então, aqui também, o que a gente tem na mecânica computacional, em mecânica em geral, a gente tem um problema de contato ali. O que está acontecendo é o contato entre 2 corpos, entre o Riser e o solo. Então, a gente está pegando elementos finitos unidimensional e levando um pouquinho, uma dimensão assim, um pouco maior, né? Um grau de dificuldade maior. E tem outras forças que acontecem aqui, né? O tipo que influenciam para a gente. O tipo de embarcação que está ali, pode ser um barco, pode ser uma plataforma. O barco tem vários tipos de barco, tem um barquinho que ele fica rodando para evitar tração, curvatura forte no topo. Várias coisas. Influencia o tipo de onda, como eu tinha falado, influencia a correnteza, que está atuando aqui em todo o Riser. Aí influencia todos os dados gerais que o Riser tem, de forma global, não ali localmente, o peso, o comprimento, o peso com ele molhado, com ele cheio d'água, se ele não está cheio d'água, influencia se aqui embaixo, como tem contato, o que acontece com o tempo é a capa externa romper, rasgar, e o Riser começa a ficar inundado de água. E isso influencia também nas nossas contas. Influencia na conta qual que é os dados do solo, porque tem um contato aqui, mas também tem um atrito. Influencia a distância, a lâmina d'água, que a gente chama, que é a distância do solo até a embarcação. Tá? Então, feita essa simulação, a gente modelando, a gente colhe desse programinha aqui, a gente colhe as séries temporais, que são o que importam para a gente. A série temporal de curvatura e tração e os níveis para a gente usar na análise local, o nível de tração. Então, isso aqui são exemplos de dados que são importantes para gerar nossos casos de carregamento. O que importa de caso de carregamento para gerar o carregamento? Importa a altura da onda, importa o período da onda e importa a probabilidade dessa onda ocorrer. Então, cada altura aqui, isso aqui é um histograma, tá? Todos eles são um histograma. Então, cada altura aqui, cada load case é composto por uma onda que tem uma altura específica, um período específico, uma probabilidade específica. Tá? E isso é a parte da análise local. A gente imputa os dados, compõe um modelo global, põe para rodar os 400, nesse exemplo aqui, que depende também de que lugar que está esse Riser. A gente tem, às vezes, tem mais dados, mais dados de altura, de período e probabilidade, e às vezes tem menos, e a gente, com isso, gera a nossa quantidade de casos de carregamento que a gente vai rodar. E para cada caso de carregamento, a gente precisa rodar uma simulação dessa aqui. E essa simulação, dependendo do caso de carregamento, cada uma delas demora, sei lá, umas 10, 12 horas. Tá? Rodando. E aí depois a gente junta tudo isso e pega os dados para análise local. Aí na análise local, o que a gente está resolvendo aqui um pouco mais em detalhe é essa equação aqui, que é a equação de movimento. Como aquela lá também, só que aquela lá tem a influência do tempo, né? O tempo importa. Aqui não, a gente está resolvendo um problema quase estático, que é o mesmo tipo de problema que eu resolvi no meu mestrado e no meu doutorado. Na verdade, a equação é a mesma que essa, só que aqui, quando a gente resolve, a gente não tem essa parte da velocidade, da aceleração aqui. Tá? E essa
essa análise local é muito importante, porque em vez de... O que a gente está fazendo aqui? A gente está assumindo uma outra coisa. A gente está assumindo, em vez de ter um monte de arame, que, como vocês viram lá naquela primeira figura, é um monte de arame. A gente faz uma camada equivalente àquele monte de arame. Como tem uma camada com ângulo para a direita, outra camada com ângulo para a esquerda, positivo e negativo, né? Então são duas camadas, que é o que eu estou mostrando aqui nessa figura. Que são duas camadas aqui, que a gente faz de forma equivalente para representar cada uma daquelas camadas dos arames. Tá? Então, de input para resolver esse problema localmente, a gente precisa dar todos os detalhes da camada, cada uma delas em ordem, assim, a camada, a carcaça, que é por onde passa o óleo, o gás, ela é composta de qual tipo de material, quais são os dados de material dele, qual que é o ângulo das armaduras de tração, qual que é o ângulo que elas operam, aquela camada zeta, que é a armadura de pressão ali, como é que é o formato dela, qual que é a massa dela. Todos esses dados, é tudo muito bem detalhado assim, para a gente poder ter uma simulação bem coerente. E com isso a gente consegue calcular essas séries de tração, de tração e curvatura, né, localmente. Ali, tipo, no detalhe mesmo, o que está acontecendo com cada uma dessas camadas, e consegue impor também o efeito de atrito entre elas, que lá na análise global a gente não conseguia, o período de atrito, o efeito da flexão local, que é o arame ali rotacionar para um lado ou para o outro. Tá? Então a gente ganha na análise local. Isso. Aí com isso a gente faz aquela interpolação que eu comentei e junta todos os casos de carregamento da análise global com os resultados da análise local e calcula a tensão em cada um dos arames, em cada posição, porque um arame normalmente ele não é retangular, porque os cantos são ovalados, né? Então a gente calcula onde tem mais, a distribuição de tensão é mais alta. Então são nos cantos dos arames, então são 4 cantos, mas no meio do arame também a gente calcula. Então, cada uma dessas curvinhas coloridas aqui, isso aqui representa um caso de carregamento só dos 5 pontos de um arame, dos 5 pontos dele. Tá? Então, com isso faz uma continha que aí, na verdade, para mim é meio que uma caixinha preta, porque a gente dá de entrada e ele cospe no final isso para a gente. A gente dá de entrada aqueles dados antes, ele cospe para a gente. Tem todas umas contas a serem feitas que fazem esse adianto. Lembrando que a gente faz isso justamente para não precisar calcular todos os casos de carregamento de maneira completa. Né? A gente precisa disso para ganhar tempo, porque senão não seria possível fazer. Tá? E é importante dizer que a gente considera aí, quem já mexeu um pouco com plasticidade, não sei se alguém já mexeu, aí a gente considera o efeito da esterese também, que é um fenômeno que acontece no material metal, né, com material que plastifica, também é considerado. Tá? Aí, dado essa série temporal, a gente consegue calcular o dano. Tá? Para calcular o dano, a gente usa essa metodologia, que é uma metodologia da curva, utilizando a curva SN, que SN é de stress, que é tensão, e N é número de ciclos. Tá? Que se vocês repararem aqui, cada uma dessas curvas aqui tem um ciclo, né, de operação. Então, a gente precisa contar quantos ciclos tem, e dado que a gente consegue contar esse número de ciclos, eu consigo calcular o dano através dessa formulinha simples aqui, tá? Onde DI minúsculo é o dano local de um único arame ali, de um caso de carregamento. O Nzão é o número de ciclos dele. E PI, aí entra a probabilidade daquela onda, daquele caso de carregamento acontecer. E Tmin é o tempo que a gente simulou, porque a gente simula, que eu esqueci de comentar, a gente simula
por um período. A gente simula como se fosse por meia hora. A gente simula. Em tempo real seria meia hora. 1.800, 2.000 segundos. Só que e tem a probabilidade daquele caso de carregamento acontecer. Então a gente tem que acertar com a probabilidade esse meia hora. Essa probabilidade normalmente vem para a gente em um ano. Tá? E para calcular o dano, a gente precisa desse Dzinho aqui, desse Nzinho minúsculo, precisa a gente contar os ciclos, que a gente usa um algoritmo chamado Rainflow. Tá? É um algoritmo, é um método numérico para se contar ciclos. Basicamente, o que ele faz é pegar os picos dessa série temporal aqui e comparando vendo onde houve a troca de sinal ali e tal. E aí a gente calcula a tensão baseado nessa curva SN, essa tensão aqui, e com isso consegue calcular o dano. Tá? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu fui rápido aqui, óbvio que aqui o que a gente está resolvendo também é um elemento finito em duas dimensões, tá? Só que aqui está um elemento finito em duas, né? Porque é um elemento de casca. Então, ele também tem mais graus de liberdade, ele consegue representar coisas em três dimensões, mas o elemento finito em si é um elemento em três dimensões, em duas dimensões. Que é não linear, é cheio de complexidade. Tá? Aí, dado o dano, a gente consegue calcular a vida. Tá? Predizer a vida, o que é isso? É como está aí, né? A vida é o quanto tempo que você está observando aquele objeto e o número de ciclos que ele consegue aguentar até que ocorra a falha. Tá? Isso é vida. Então, resultados típicos que a gente consegue absorver daí são, por exemplo, que a gente pega lá da análise global umas séries de curvatura, por exemplo, uma série de curvatura em Y, em X, tração efetiva também. Isso são todos dados importantes para que a gente consiga fazer uma análise local bem feita. E com isso a gente chega no cálculo dano. Por exemplo, aqui a gente está simulando, pegando um riser desse tamanho aqui, de 2 metros, e de 2 em 2 metros a gente vai calculando meio que o dano ali e consegue ver toda essa distribuição aqui. O importante, né? O dano, ele nunca, para a gente aqui, como está falando de um ano, em suma, a vida é o inverso do dano. Então, o dano nunca pode chegar a 1, porque quando atinge 1, quer dizer que esse já rompeu, já não está mais garantido que aquele riser está intacto, né? Tá operando da forma correta. Tá? Aí a gente também calcula, vê lá onde está o maior dano, a seção transversal, né, que é como a gente chama, e ver nessa seção transversal como é que está o dano em cada um dos 16 arames, que a gente sempre calcula em 16 arames, como se fossem 16, formando esse círculo aqui. Né? Aí a gente vê como é que está o dano em cada um. Porque, às vezes, por exemplo, um está lá perto do 1, então o dano está perto de 1, mas ele não é o único que está perto de 1. Então, a gente consegue calcular quando rompe, né? Aproximadamente, óbvio. Quando rompe, mas às vezes eles operam com um rompido mesmo. Mas às vezes um rompeu, mas o outro está próximo de romper também, e vários estão próximos de romper. E quando isso acontece, aí é catástrofe. Se romper todos, é óleo pelo mar todo.
Se for um gás, um riser de gás, é até menos problemático em sentido de poluição, mas se ele cair, você tem toda uma fauna e flora lá embaixo que é afetada, né? Que é importante se evitar que aconteça, né? E aqui embaixo, nesse outro gráfico aqui, que a gente separa por direção de onda, né? Se a onda está vindo, essas ondas são várias, como eu mostrei lá, né? Elas vêm de várias direções, aqui no caso tem 8, mas podem vir de 16 direções. São vários casos de carregamento, mas, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou mostrando, essa direção sudoeste é a direção que tá fazendo peso. É ela que está dando problema. Então, se for o caso, assim, se todos os raios da plataforma tiverem com problema, dependendo, a gente consegue mudar um pouco o ângulo lá em cima da plataforma, como é que ela está, e melhorar um pouco esse dano. Se a plataforma der uma girada para cá, vai melhorar muito, vai cair muito o que está acontecendo ali, o dano provocado. Tá? Aí eu reuni e falei isso tudo para tentar resumir assim, o quão importante é ter os métodos numéricos que eu aprendi, né, durante todo esse meu período, que vem desde a graduação e começa desde as diferenças finitas lá, que é a primeira coisa que a gente aprende, porque a gente resolve um problema no tempo. Então, tudo bem, o problema no tempo que a gente está usando lá, o método que a gente usa, ele é incondicionalmente estável. Mas, às vezes, dá problema. Você tem que refinar mais o tempo. Então, você tem que saber interpretar por que você tem que refinar, por que é importante refinar em certas situações, mesmo ele sendo incondicionalmente estável. Por exemplo, a gente tem o método de elementos finitos, que a gente usa tanto na análise local como na análise global. Todos são nas duas análises, são métodos não lineares, apesar de trabalhar com um problema na análise global ser um pouco mais simples, que é um elemento finito unidimensional, ele tem sua complexidade de ter vários graus de liberdade, ele considera um pouco de pode considerar a não linearidade material ali também, que é quando plastifica, você pode considerar isso. Você tem a nulidade geométrica, que é um problema que vocês viram na simulação, deforma pra caramba, então tem um problema de grande deformação ali, tanto na análise global quanto na análise local também. Você pensa só, o raiz é uma estrutura de 6 polegadas, é uma coisa grande. Tem menores, tem maiores. Você está torcendo ali, ou a torção que você está dando o ângulo ali, né, curvatura, você o pouco que seja, você já tem uma não linearidade geométrica, porque é complexo, você tem que levar em conta. E mesmo assim não é pouco, às vezes a gente inclina bastante ele, sabe? Curva bastante. E a gente, no meio disso tudo, a gente tem um problema de contato, tanto na análise global também, como na análise local, porque na análise local tem os atritos. O atrito é um problema de contato disfarçado ali, tá? Mas ele é um problema de contato que também se resolve numericamente. Eu cheguei a dar uma olhada breve durante o doutorado, acabou que a gente não implementou, mas chegou a dar. Não da geométrica, por exemplo, que está resolvendo ali, não é um método que eu utilizei no doutorado, porque o método que eu utilizei foi um método inventado pelo professor Liu. Mas eu tendo esse background, foi importante para poder entender tudo que está acontecendo por trás, né? É um outro método que é parecido até, mas tem suas diferenças. Então, para onde contar, tem diferentes tipos de elementos finitos. Elemento finito, porque mesmo na global quanto na local, você pode selecionar elementos finitos diferentes, e é importante que você saiba as diferenças dele, que você entenda as diferenças dele, por que usar um, por que usar outro. Então, ter esse conhecimento é importante. Às vezes a gente precisa modelar de um jeito, às vezes precisa modelar do outro. Tá? Tem a esterese, que eu comentei, que
que a esterese é um efeito do material que acontece por você estar repetindo ciclicamente. Então, ele vai meio que deformando o grau que ele atinge a plasticidade, que ele modifica a plasticidade do metal, vai alterando dependendo dos carregamentos cíclicos que a gente tem. Tá? Tem um método de contagem, que é o Rainflow, que a gente usa, que é para contar os ciclos. A gente usa uma caixinha preta lá também, que já tem isso, mas eu agora vou ter que implementar por exemplo, um Rainflow para um outro problema que eu vou mostrar mais para frente para vocês, daqui a pouquinho. Eu vou ter que implementar um Rainflow para ver para um outro caso, que é para contagem de ciclo também, mas de uma maneira diferente, com um objetivo diferente do que a caixinha preta que eu tenho oferece. Tá? Direto a gente usa interpolação, está no meu dia a dia usar interpolação, a gente precisa pegar resultado, às vezes o resultado não está onde a gente quer, então a gente tem que interpolar, tem que calcular as coisas, tem que estimar os valores. Tá? Por exemplo, todos esses resultados aqui que eu mostrei, todos eles foram os algoritmos que eu escrevi. Tá? Isso não tinha ainda quando eu entrei, eu fazia de outra maneira, uma maneira pior, não vou dizer que é burra, mas uma maneira pior que se fazia lá, até porque o programa mudou quando eu entrei. Então foram todas as coisas que eu implementei lá. Então, para isso, tive que a gente recebia a saída lá. Se você recebe uma lista, você recebe uma fila, recebe uma pilha daqui. Então, eu tinha que entender a estrutura de dados. Alguma coisa eu tinha que saber o que e para poder saber lidar com isso. Então, ter estudado estrutura de dados também foi importante assim, para isso, para poder entender como os dados estavam chegando para mim e como poder tratar eles. E também os algoritmos de ordenação que a gente estuda no estudo de dados também eu uso direto. Nesses eu nunca, graças a Deus, não preciso implementar. Eu uso pronto, que já tem no Python, que é a linguagem que eu uso mais. Mas eu preciso saber como é que funciona para saber se aquilo é bom para mim, né? Então, ter esse conhecimento que foi adquirido durante esse período no PPGI assim, foi importante para poder conseguir desenvolver o trabalho que eu tenho feito. Tanto de modelagem numérica, como pegar resultado, como entender as coisas que são feitas. Tá? Tem até um pouquinho de computação gráfica que eu vou mostrar para você que eu utilizei, uma coisa que eu não imaginava. Isso aqui é o que eu falei que eu estou trabalhando ultimamente, que a gente está pegando uma estrutura mais complexa, que é fazer... eu falei que a gente faz análise de fadiga normalmente para as armaduras de tração, que nesse caso aqui desse exemplo, são 4 armaduras de tração. Dá para ver aqui na esquerda. E fora as armaduras de tração, outra camada metálicas importantes são a carcaça, que é esse que está em azul aqui, que está sem tensão axial, e tem a camada zeta, que é a armadura de pressão. Só que quando a gente está trabalhando com pré-sal, por exemplo, que são 2, 3 mil metros, 3 quilômetros para baixo, começa a acontecer fadiga também na camada zeta, que é essa camada que é intertravada, que é a camadinha depois dessa carcaça em azul, essa outra. Ela é intertravada e ela tem esse formato aqui que eu mostro na direita. Esse formato é como se a gente estivesse olhando para a cara dela, assim, de frente, né? E na esquerda a gente consegue ver ela rodando em todo o riser, que ela vai rodando também com certo ângulo. A gente está desenvolvendo agora a metodologia para conseguir fazer o cálculo de fadiga nessa camada. Eu estou diretamente envolvido nisso. Então, vocês podem ver que aqui tem um problema de contato, porque uma estrutura... Considera um Zzinho desse aqui, encosta no outro, dependendo da curvatura. Agora, aqui não está encostado, mas ele pode encostar. E isso vai causando desgaste, tem atrito ali. Então, quando a gente pega 2 mil metros, 2 km para baixo, com a pressão lá embaixo é enorme. Assim. Você tem que se preocupar com isso. E, por exemplo, a Petrobras, que é um dos nossos clientes, está se preocupando por isso,
porque ela está começando a ver que pode ter problemas nessa camada também de fadiga, de não ter fadiga. Só que aí tem um problema, porque para calcular isso, esse dano aqui, essa metodologia que a gente está trabalhando agora, é uma coisa, a gente até usa o mesmo programa, mas a gente não tem o programa seguinte, que é o de cálculo de tensões, que é juntar o resultado da global com esse da zeta, com esse resultado que a gente usa para zeta. Então a gente tem que saber escolher esses casos que a gente vai rodar, porque não podem ser muitos, como da atração, porque a gente não tem um programa, então a gente vai ter que rodar meio que na mão. E a gente tem que saber escolher. Aí por que eu falei que uma coisinha de computação gráfica? Porque eu vi que a gente, por exemplo, a gente tem isso aqui são duas séries temporais que estão de curvatura em X e curvatura em Y, que elas estão parametrizadas. Por isso que seria uma série temporal em curvatura em X, uma curvatura em Y, só que elas estão parametrizadas, então formou esse espaguete aqui no meio. Que são todos os casos possíveis aqui de curvatura para esse caso de carregamento. Só que se a gente fosse rodar tudo isso, não tem como. A gente não tem um programa eficiente que faça isso. Então, fala assim, Gabriel, a gente tem que pegar esses casos aí, dar uma maneira eficiente de fazer isso. Aí, cara, a gente tinha essa série temporal, esse espaguete, e falava, vamos pegar os extremos, que são onde as curvaturas são maiores. Aí, mas como é que a gente pega isso? Porque, isso aqui é para um caso de carregamento, são muitos casos de carregamento. Aí tá. Aí fui lá, procurei, aí falei, tem esse algoritmo aqui que eu vi que o pessoal usa em computação gráfica para isso. Aí eu fui lá, eu li sobre o algoritmo de computação gráfica, esse Graham Scan, e dei uma implementada nele e funcionou, consegui pegar os extremos. Cada dia aparece uma coisinha nova que tem a ver com o numérico que eu me deparo para poder resolver. Uma coisa muito importante assim que eu acabei esquecendo de falar, porque isso lá atrás, né? Como a gente está... Isso foi uma coisa que me incomodou muito no início, porque afinal eu vim da matemática, né? Quando a gente está calculando o dano aqui, o dano, na verdade, que sai do programa, ele aqui vocês podem ver que está em 0.025, aqui no gráfico esquerdo. Mas, na verdade, o dano que sai do programa não é 0.025. Ele é 10 vezes menor, é 0.0025. Mas, para a gente garantir que todas tem a probabilidade de ocorrência, tem alguns outros fatores que a gente vai assumindo durante a modelagem, que a gente não tem muita garantia. Então, a gente tem que pegar todo esse valor de dano, o valor da vida, e dividir por 10, que é o fator de segurança que se trabalha, para a gente ter certeza que o que a gente está reportando, que a gente está criando, é seguro de operar nesse tempo. Então, isso é uma coisa que eu demorei um tempo para entender na minha cabeça. Por que 10? Não faz sentido. Por que não 3? Por que não 4? Mas, enfim, se usa 10 e é 10. Tá? Tá. E acho que é isso. Assim, queria mostrar isso para vocês, que é basicamente com as coisas que eu tenho trabalhado, com os métodos que eu tenho feito. E é isso. Bom, Gabriel, obrigado pela sua apresentação. Agora vamos deixar aberto aí para as perguntas. O pessoal quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Obrigado, Gabriel. Valeu. Diga aí, Marcelo. Posso perguntar? Vai lá. Claro. Parabéns, Daniel. Muito legal ver que você está usando, né? Exato. Parte aí de coisas que aprendeu no PPGI. E aí, para quem é meu aluno de cálculo numérico, que está aqui na sala, ele está usando, inclusive, interpolação, tá bom, galera? Seguinte, vocês consideram as ondas internas também ou não? Não.
É só as ondas que lá que estão acontecendo. As ondas internas são De aquelas ondas no superfície, meio, né? Só as ondas de superfície, exato. Internamente tem a correnteza ali Tá, acontecendo só. tá, mas não aquelas ondas causadas pela diferença de salinidade, temperatura, que o Daniel Alfaro estuda isso Uhum. pelo que ele estuda pode ser um problema, né? Causar um efeito Mas prejudicial, né? Equipamento de separação. mas eu acredito que esse evento do Daniel, ele acontece o tempo todo, você sabe? Ou se é de tempos em tempos? Não sei dizer, não sei. Acho que É, não, acho que é uma onda longa, uma coisa assim, uma porque KDV de. porque para análise de fadiga, o que importa é só o que é cíclico, né? Que está acontecendo meio que o tempo inteiro ali. É isso. Não, aí, por exemplo, não sei, Tá. acho que não é o caso, mas seria, por exemplo, uma onda que é bizarramente alta, pode vir por tempestade. Isso aí é um evento de extremo, que a gente chama de extremo. Seria um outro tipo de conta que se faz, outro tipo de análise que se faz. Tá. Eu tenho duas questões rápidas ainda. São duas coisas que não ficaram muito claras. O Ryzen ele tem várias camadas. Vocês Sim. consideram essas várias camadas ou não? Vocês reuniram em duas camadas, é isso? Não, a gente considera todas, mas os cálculos são sempre feitos para as camadas metálicas. Normalmente. Então você tem uma malha de elementos finitos para a parte metálica. Exato. O resto tudo ele pega e coloca na matriz de massa, por exemplo. Na matriz de. Ele coloca lá uma constante que representa isso. Entendeu? Tá, tudo bem. Mas a sua malha representa, então, um conjunto de metal que está ali. Exato. Em vez de fazer cada aramezinho, ele pega e faz uma camada equivalente a todos os arames. Entendeu? Tá, beleza. Só que eu falei duas, mas podem. Eu falei duas, mas podem ser mais, como eu mostrei, podem ser 4. Geralmente vem pares, né? Tá. Ok. A minha última questão é o seguinte: você mostrou equação muito parecida, né, com a equação que você estudou, mas eu não sei se eu entendi errado. Vocês fazem o cálculo da tensão num pós-processamento? Ele não faz na análise por elementos finitos? Não, ele faz na análise de elementos finitos, mas ele pós-processa. Porque no pós-processamento a gente junta os resultados vindo da global e da local, entendeu? Aí compõe a tensão do resultado final da tensão. Exato. Exato. Tá ótimo. Beleza, obrigado. Gabriel. Guilherme, tudo bem? Tranquilos. Saudade de você, cara. Bom, a minha pergunta não é tão técnica, mas eu fiquei curioso na hora que você estava falando no final, quando você estava meio que relacionando tudo que você aprendeu aí no PPGI para fazer o programa e tal. Você falou da parte de estrutura de dados, eu não consegui entender bem no que você estava precisando de estrutura de dados para poder fazer esse coisa rodar. E só antes de você responder, como eu entrei uns 3 minutinhos depois, eu estou vendo que o Alan está presente, só queria depois ver se ele pode falar se já está tudo bem, se ele está melhor, tudo mais. Dá um abraço para ele. Valeu, Gabriel. Então, na verdade, a parte de estrutura de dados entrou mais por eu conhecer as coisas, porque às vezes o dado vem como isso, assim, você tem um método lá que retorna uma fila, retorna uma pilha. Eu tenho que saber beleza, o que é isso para mim, entendeu? É mais um conhecimento de saber. Ah, tá. Não, entendi. Eu pensei que você tinha que fazer, tipo assim, sei lá, mexer com alguma estrutura grande de dados para poder tirar. Não. Por enquanto ainda não precisei. Tá bom. Valeu, obrigado. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Diga, Antônio. Gabriel, e a diferença, cara, de, assim, você sai do meio acadêmico e vai para uma empresa? Como é que é isso? Cara, é muito diferente, assim. Eu dei uma sorte porque o meu chefe,
direto, meu chefe direto, ele passou muito tempo no meio acadêmico, ele antes de ir para lá. Ele fez engenharia, eu sou o único não engenheiro da equipe. E ele passou muito tempo na academia, ele fazia pesquisa até relacionado lá na USP. Então ele sabe como que é na academia e como que é na empresa, né, no mundo corporativo. E é diferente, assim, é bem diferente, porque as demandas chegam e você tem que resolver, tipo, para ontem, normalmente, entendeu? São rápidas as coisas, você tem que ficar preocupado porque tem que ter sempre projeto acontecendo, sempre projeto rodando. Mas, enfim, por outro lado, assim, não tem problema de infraestrutura. Tô precisando, meu computador deu pau. O cara, eu vou lá no TI, o cara toma esse. Tem outro. Tá precisando comprar isso. Eu vou ter esse projeto. Então tem verba. E as coisas, tipo, com a gente acostumado, assim, na academia, não tem verba, mas vai sair e tal. Quando sai, às vezes, né? E lá, tipo, as coisas aparecem, assim. Eu precisava de um servidor, quando eu cheguei lá, um servidor para fazer essas contas. Pô, os caras compraram um servidor bizarro, muito rápido que chegou e tal. A diferença, tipo, em termos de dinheiro, para mim, é isso, assim. As coisas acontecem rápido. Mas é isso, assim. Não tem diferenças bastantes, até o ritmo é outro, mas tem coisas iguais também, assim. A gente desenvolvendo metodologia agora, então tem coisa parecida também. Acho que é isso. Bom, alguma pergunta mais, pessoal? Não? Alguém? Bom, Gabriel, queria te agradecer pela sua apresentação e agradecer mais ainda em nome dos alunos que estão prestigiando as quartas numéricas e se tem aluno que entrou agora no PPGI, eu não sei. Aí o convite foi feito a eles também, então você deu um feedback bem legal do PPGI em geral e a aplicação, né, que tudo que a gente está trabalhando agora, vendo no mestrado, você fez as aplicações aí, mostrando esse paradigma aí entre o doutorado e o seu trabalho agora. Então, foi bem legal e deu para dar uma orientada no pessoal novato que está chegando e na galera também do laboratório, ficar aí ciente de que cada um está trabalhando e onde a gente pode pedir ajuda. Então, meus parabéns e muito obrigada novamente pela sua apresentação. Nada, estamos sempre aí.